Então, pessoal do nono ano, agora eu decidi fazer a correção da última atividade que eu deixei para vocês. Por motivos de saúde, eu não vou fazer via videoconferência, como nós estamos habituados. Então, vou fazer apenas um comentário rápido aqui das questões para vocês. Já abri aqui a página do livro, a página da atividade que vocês ficaram de fazer e me entregar na seção O que aprendemos. Então, se vocês observarem aqui do lado, você já tem a proposta de resposta, tá? Que vocês podem estar colocando no caderno ou, se vocês quiserem colocar a partir da minha explicação também, tá ok? E aí vocês acabam conferindo questão por questão aí, né? E ver se vocês fizeram de maneira correta ou de maneira errada. Vamos lá, primeira questão. Por que, ao final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos tornaram-se o país mais rico do mundo? Gente, na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos, eles ficaram do lado da Tríplice Entente e a entrada dos Estados Unidos foi decisiva para o final da Primeira Guerra Mundial. Eles entraram em 1917, com a saída da Rússia também, que foi importante para essa entrada. Então, os Estados Unidos, eles entraram e, como eles tinham uma indústria bélica muito pujante, muito desenvolvida, né, eles exportaram muito esse material bélico para os países beligerantes, os países que estavam em guerra. Então, os países europeus, principalmente, eles saíram destruídos da Primeira Guerra Mundial e contraíram bilhões de dólares em dívidas. Então, além dessas dívidas que os países europeus tinham com os Estados Unidos, né, esses países europeus que foram atingidos pela guerra, eles tiveram que importar muita coisa dos Estados Unidos, muitos alimentos principalmente. Então, os Estados Unidos se tornaram o maior credor e a maior potência industrial e comercial do mundo, pós Primeira Guerra Mundial. E esse status nós sabemos que perdurou, né, e até perdura no tempo. Questão 2. Que motivos nos levam a afirmar que a sociedade de consumo começou nos anos 20 nos Estados Unidos? Principalmente, gente, porque nós temos aí grandes inovações econômicas. Nós temos uma época de grande crescimento econômico. Então, a população norte-americana teve acesso à luz elétrica e aí novos eletrodomésticos começaram a fazer parte do cotidiano dos estadunidenses. No Brasil, isso vai acontecer o quê? Um pouco mais na frente, um pouco mais tardiamente. Né? Nós vamos ter, nos anos 60, um grande boom de industrialização no Brasil depois da Era Vargas. A gente tem no governo JK esse boom de modo de vida, essa sociedade de consumo que aterriza no Brasil e as pessoas elas começam a comprar esses eletrodomésticos. Questão número 3. Explique as razões que provocaram a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em outubro de 1929. A famosa Sexta-feira Negra, o crash da Bolsa de Nova York. Então, gente, quais foram os principais fatores? O crescimento da especulação, que elevou o valor das ações na Bolsa, certo? Muitas pessoas estavam querendo vender ao mesmo tempo as suas ações e o que não deu certo, porque faltaram compradores para essas ações. Isso fez com que a queda nos preços elas provocassem a quebra da Bolsa de Nova York. Então, além dessa especulação financeira, nós temos também uma crise de superprodução. Quando você produz muito, a indústria norte-americana produzia muito e faltavam compradores. Então, isso leva milhares de pessoas à falência. Questão 4. Quais as consequências da Grande Depressão para a sociedade estadunidense nos anos 30? Observe que o crash da bolsa foi em 29, mas as consequências da crise elas se estendem pelos anos seguintes, né? É uma crise do liberalismo, uma crise do capitalismo financeiro. Então, quais foram as consequências? Milhares de empresas foram à falência, indústrias, bancos fecharam. O desemprego atingiu 25% da população economicamente ativa. Os preços dos produtos agrícolas desabaram. Muitas pessoas perderam as suas fazendas, perderam as suas terras. Então, foi uma grave crise econômica que atingiu o mundo capitalista naquela época.
Questão 5. Por que a principal meta do New Deal era combater o desemprego? Gente, o New Deal, como vocês já sabem, um acordo realizado entre governo e sociedade para contornar essa crise. Então, para Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, que era o presidente na época, porque o New Deal visava diminuir o desemprego. Porque se você amplia a oferta de emprego aos trabalhadores, isso vai levar, consequentemente, a uma retomada do consumo e da produção e, consequentemente, as empresas elas vão começar a lucrar. Por isso que o governo investiu, né, durante esse New Deal, em obras públicas. E aí contratava milhares de pessoas que estavam desempregadas. Questão número 6. Além do combate ao desemprego, quais outras medidas Roosevelt tomou para reanimar a economia dos Estados Unidos? Quais foram as outras medidas, pessoal? Nós temos o quê? A regulamentação do sistema bancário e da Bolsa de Valores, subsídios aos agricultores para que reduzissem a área plantada e, assim, aumentar o valor da produção agrária e pecuária, fundação de empresa estatal para obras no Rio Tennessee, promulgação da legislação social e sindical que beneficiava os trabalhadores. Não podemos esquecer disso também no Brasil, publicação da CLT. Então, nós temos aí uma série de medidas que foram tomadas pelo governo. Aí você observa, gente, a intervenção do governo que era tão criticada pelo liberalismo econômico, né? 7. Relaciona as ideias de Frederick Taylor ao Fordismo. Para Taylor, os operários deveriam ser especializados em uma única atividade e não precisariam refletir sobre a produção, ou seja, eu faço aquilo, é um serviço prático, eu não tenho que ficar pensando, teorizando sobre o que eu estou produzindo, tenho que fazer, né? O Ford implantou nas suas fábricas as linhas de produção, dispondo de vários operários ao longo das esteiras rolantes, e isso, logicamente, resultou em um ganho de produtividade e aumento de lucros. Não esqueça do Taylorismo e do Fordismo. 8. Qual é a relação entre a concentração da renda e a formação de empresas monopolistas com a crise de superprodução? Então, gente, o liberalismo daquele período favoreceu justamente a concentração da renda nas mãos dos mais ricos. E isso acontece no Brasil, gente, também. Não podemos esquecer. E não é porque os Estados Unidos eram uma potência, são, que isso não existe lá também. Existe. Então, os ricos, eles eram os mais beneficiados. E, logicamente, os operários e agricultores menos beneficiados, né? Então, existia essa concentração de renda lá nos Estados Unidos, certo? Então, se existe a concentração, né, nas mãos dos ricos, os pobres foram perdendo a capacidade de consumir mercadorias. E isso resultou nessa crise de superprodução. Poucas pessoas podem comprar, não a maioria. Então, você tem aí estoques que começaram a ficar cada vez maiores nas fábricas. Falta de mercado consumidor. Questão 9. Por que a frase seguinte é falsa? A entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial agravou a Grande Depressão porque os gastos militares geraram a inflação dos preços. Gente, a Primeira Guerra Mundial terminou em 1918 e a Segunda Guerra Mundial ela começou em 1939 com a invasão da Alemanha à Polônia, tá? O New Deal ele foi aplicado muito antes do início da Segunda Guerra Mundial. Então nós podemos dizer que quando a Segunda Guerra Mundial começou, os Estados Unidos eles já estavam com uma economia mais ou menos estruturada, certo? E, pelo contrário, a Segunda Guerra Mundial foi um incentivo para a produção industrial norte-americana. Isso gerou milhões de empregos e, logicamente, a superação da Grande Depressão. Então, essa afirmação é falsa por esse motivo. E, finalmente, número 10, porque o Rio Tennessee, eu acho que é assim que fala, foi importante no processo de recuperação da economia dos Estados Unidos na época da Grande Depressão. Questão número 10, porque esse rio ele se localizava numa das regiões mais afetadas pela Grande Depressão. Aí o governo Roosevelt decidiu construir represas e usinas hidrelétricas, ou seja, que servem para produzir energia, e
controlou dessa maneira as inundações provocadas pelas cheias dos rios. E aí, com essa obra, ou melhor, com essas obras, com essas construções, o governo conseguiu preservar as florestas próximas, que eram, infelizmente, atacadas pelas cheias do rio, melhorou as vias de navegação e criou áreas de recreação. Então, por isso que foi importante essa obra, né, durante o contexto aí, o processo de recuperação da economia dos Estados Unidos na época da Grande Depressão. Certo? Então, pessoal, essa foi a nossa correção de hoje. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo através do grupo no WhatsApp.